Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, aqui hoje é a Bruna e eu vim falar sobre as minhas calopsitas. Não as minhas, só as minhas calopsitas especificamente, eu vim generalizar um pouco o assunto. Eu vi que a Bianca Andrade gravou uma tag lá com a mãe dela, super divertida, sobre as calopsitas dela. E na verdade era um vídeo que eu tava querendo fazer há bastante tempo. E eu só não gravei, tipo, semana passada e tal, porque eu tenho certeza que vocês vão falar: ah, você tá copiando a Bia, que não sei o que. E na verdade não, eu já tava querendo fazer esse vídeo. Porém, a minha intenção é generalizar um pouco o assunto, não focar só nas minhas calopsitas. Eu quero dar algumas dicas pra vocês que eu acabei descobrindo com o tempo e que são bem legais, coisas que eu li depois na internet, quando eu tava pesquisando sobre, e vim compartilhar com vocês alguns assuntos. Então é isso, se vocês tiverem um bichinho assim em casa e quiserem saber das dicas que eu tenho pra dar, é só continuar assistindo. Então, gente, essa aqui é a minha pequenininha. E, na verdade, eu tenho 3 calopsitas. Só que não tem como pegar todas elas no meu colo, foi ótimo. Não tem como eu pegar todas elas aqui comigo agora, porque eu estou com a janela aberta e eu tô, tipo, um olho na câmera e o outro na janela e outro na calopsita. As minhas calopsitas não tem nome. Tipo assim, não tem nome porque eu não consigo dar nome pra bicho. É coisa estranha mesmo. Ela fez cocô. Filha, já batizou o chão. Eu vou ter que pegar depois pra limpar, né? Tinha que fazer isso. Ela é a única que vem direito na minha mão, porque as outras são meio revoltadas, sabe? E aí, por isso que eu comecei o vídeo com ela. Bom, elas têm aproximadamente 3 anos, né, Bia? Elas têm aproximadamente 3 anos. E elas chegaram pra gente com 1 ano de idade. Uma amiga da minha mãe teve lá... Não ela, teve cria com minha mãe. Uma amiga da minha mãe tinha calopsita, e aí a calopsita dela ela deu cria, e aí ela ficou guardando a calopsita pra gente, e ela só chegou pra gente com 1 ano de idade, né? Então, são 2 amarelinhas com olho vermelho e eu tenho uma terceira. Essa terceira chegou pra gente no ano passado, no final do ano passado. Ela caiu aqui no prédio, aqui embaixo. Aí o síndico me chamou e ele sabia que eu cuidava de calopsita. E aí eu resolvi ficar com ela, já que eu já tô mais acostumada. Eu não quis soltá-la porque eu fiquei com medo de outra pessoa pegar e de repente não cuidar direito. E ela tá aqui com a gente até então. Pra você saber o sexo da calopsita, eu conheço 2 métodos. Você pode arrancar as penas do peitinho dela e levar pra análise, ou então você pode arrancar um pedacinho de unha, tirar um pouquinho de sangue, né, e também levar pra análise. Só que o que eu aconselho vocês, não faz em casa essa da unha, porque se você arrancar no lugar errado, o meu veterinário foi ótimo, tipo, o meu otorrino disse, eu vou no veterinário. Ele disse que já teve caso de a pessoa arrancar em casa, arrancar errado e a bichinha sangrar até morrer. Então eu aconselho que vocês levem no veterinário, porque ele vai saber direitinho onde tem que cortar e onde não tem. E o exame que também arranca as peninhas do peito delas, ele também faz lá na hora, então eu acho muito melhor, porque eu não conseguiria arrancar eu próprio. E esse aqui é o papelzinho do exame. Bem, aqui como vocês podem ver, tem umas peninhas desenhadas, aqui é o exame de pena. E aqui, nesse canto, como tem aqui a marquinha de sangue, foi o que ele tirou a unha da minha calopsita e aí deixou um pouquinho de sangue aqui pra eu mandar lá pra São Paulo pra eles fazerem o exame lá, enfim. E até agora eu não mandei, eu tenho que mandar, inclusive. Outra coisa muito importante é você prestar atenção na alimentação das calopsitas. Há um tempo atrás eu reparei que uma delas estava com um olho meio estranho, eu desconfiei de conjuntivite. E sim, calopsita tem conjuntivite. E eu levei no veterinário, ele disse que realmente é uma conjuntivite, mas é ocasionada por falta de vitamina na comida. Daí a gente resolveu trocar a alimentação delas por uma que tinha mais vitamina, de acordo com o que o veterinário falou. E uma coisa muito legal também é você dar ração de cachorro. Sério, eu não sabia disso, depois eu fui procurar até na internet. Qualquer comida de cachorro, qualquer ração de cachorro tem mais vitamina que qualquer ração de calopsita. Então, óbvio que elas não conseguem mastigar aquelas bolas enormes da ração do cachorro. Então, o que eu fazia? Eu triturava. Sabe o socador de alho da sua mãe? Então, você pega um velho assim ou você compra um novo e você tritura e mistura junto com a ração delas. Eu vou mostrar agora a ração que elas comem. Você fica aqui no meu ombro? Pra eu mostrar a sua ração? Fica. Hein? Vai, menina. Então, a ração que a gente dá pra elas é essa aqui, Mega Azul. E isso aqui, na verdade, são... O que é isso aqui? Tá fechado. Tô achando que alguém quer sair daí. Não! Então, vocês acabaram de presenciar uma tentativa de suicídio da minha calopsita. Eu repito, a minha janela está aberta, meu coração está
a 1000. Então eu preferi deixar ela ali guardadinha e eu vou mostrar a ração pra vocês agora. Essa ração aqui tem umas bolinhas. E deixa eu botar um pouco aqui na minha mão pra vocês verem. Aqui, ó. Dá pra ver? Elas são umas bolinhas assim. E eu coloco essa misturinha aqui com uma outra mistura, também da Mega Azul, que eu vou pegar aqui agora pra vocês. É essa daqui. Então nós damos essas aqui amarelinhas e essa misturinha aqui, que tem semente de girassol, tem umas sementinhas também meio verdes, vermelhas. É um negócio muito coloridinho assim que elas amam. No caso, as minhas calopsitas comiam dessa aqui, que é a misturinha de semente de girassol com aquelas sementinhas coloridas. Só que o veterinário disse que não tinha muita vitamina assim que elas precisassem. E aí a gente começou a colocar a de sementes amarelas também misturadas. Só que a nossa calopsita é tão chata e tão enjoada com comida, ela gostava tanto da misturinha, que se colocasse só aquelas amarelinhas ali que ele tinha indicado, elas não iam comer, então a gente acaba misturando pra elas comerem, sabe? Às vezes elas deixam, tipo assim, elas catam as que elas gostam e deixam as sementes amarelinhas. Mas aí a gente não troca o pote, aí elas ficam com fome e são obrigadas a comer. Outra coisa que as calopsitas amam é tomar banho. Tem muita gente que ainda teima em chegar com um borrifador perto delas e apertar, porque acha que vai refrescar e tudo mais. Só que isso é muito perigoso. A água pode cair no ouvidinho delas, no nariz delas, e isso não é legal. Elas tiveram até casos que eu li na internet que levou calopsita ao óbito por conta disso. E então, o que a gente faz? A gente coloca elas num box, tipo no banheiro de empregada aqui de casa. A gente deixa a água aqui de casa aberta, aqui do chuveiro. E aí elas mesmo vão se molhando. É importante que a água esteja na temperatura ambiente, sabe? Tipo, você não coloca nem no 4 e nem no... Eu acho que não é bom. Tipo assim, elas tomam banho no... Óbvio, você não vai dar banho quando tiver frio, né? Você vai esperar fazer um calor, né? Elas normalmente pedem banho. Elas ficam tentando se molhar, né? Tipo assim, no pote de água. Então, quando você coloca, elas fazem uma festa. Outra coisa também muito importante é você deixar algum período do dia a gaiola da calopsita aberta. Elas gostam de ficar se movimentando na gaiola e às vezes o espaço dentro da gaiola é pequeno, sabe? E aí elas ficam às vezes se bicando, tipo assim, sai daqui, está apertado. Mas, então você abre a gaiola porque elas gostam. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho da minha gaiola aqui. Essa gaiola, na verdade, a gente comprou quando a gente ganhou as duas amarelinhas. E confesso que eu fiquei um pouco com receio quando a cinza chegou, porque eu achei que fosse ficar meio apertado pra elas. Só que eu levei no veterinário e ele disse que era só manter as gaiolas abertas, porque elas poderiam se movimentar aqui fora e elas realmente adoram. A cinza, eu acho que ela foi criada um pouco fora da gaiola também, porque sempre que eu abro, ela já vai direto pra fora da gaiola. E eu tive que aumentar também a quantidade de potes de comida e de água, porque elas às vezes ficam brigando, porque elas ficam disputando comida, né? Essa aqui é a minha calopsita cinza. Ela está sendo segurada assim porque ela está à força, que ela não quer aparecer, entendeu? Ela tá me mordendo muito forte. Ai. Ela é a menorzinha daqui, ela deve ter meses ainda. Essa foi a que a gente encontrou aqui embaixo, que o síndico me chamou. E foi a que a gente não soltou porque ficou com medo de não cuidarem dela e tudo mais. E elas gostam de carinho, né? Meu amor. Neném. Ela fica virando o pescoço assim, ó. Isso indica onde ela quer que você faça carinho nelas. Ela é muito safada, ela provavelmente vai reclamar. Olha só. Olha a carência. Ela provavelmente ela reclama quando eu paro de fazer carinho nela. Né, meu amor? Reclama com a mamãe, reclama. Ai, meu Deus. E assim, são bichinhos super dóceis pra você que a mãe não deixa ter cachorro, tipo a minha. Tipo, mãe, posso ter um cachorro? Não, filha, você não vai me ajudar a cuidar. Aí a gente foi e pegou a calopsita, né? E foi o que eu falei pra vocês, é tudo questão de adaptação. Se vocês, como a Bianca falou no vídeo dela, se vocês acostumarem elas desde pequenininhas com carinho, brincando com elas, conversando, elas vão se acostumar com vocês. Ai, meu Deus, ela vai fazer cocô de novo. Elas vão se acostumar com vocês e a relação de vocês vai ser muito mais fácil. E eu tava lendo algumas curiosidades na internet e assim, tava escrito que quando elas ficam com a patinha quente, significa que elas estão felizes. Então a minha calopsita está nesse momento com a patinha quente, então eu acho que ela está feliz aqui se coçando. Na verdade ela não está se coçando também, que eu li. Isso é uma forma de higiene delas, elas ficam se limpando o dia inteiro. Assim como os gatos ficam se lambendo, elas têm essa técnica de ficar mordendo a pena e para poder se limpar.
Você que tem calopsita vai perceber isso. Tem algumas vezes que elas meio que querem se passar de trapezistas, e aí elas viram as cabeças pra baixo e abrem as asas. Isso significa que elas querem meio que chamar a atenção, sabe? E aí tá mandando você ficar tipo, linda, maravilhosa. Aí, gente, eu juro que eu fiz o teste, eu acho que ela se assustou. Eu juro que eu fiz o teste aqui e elas pararam na hora. Tipo assim, eu não sei se elas se assustaram comigo, gritando aqui igual uma idiota aqui dentro de casa, ou se realmente elas querem chamar atenção e conseguiram. Também quando elas estão em uma patinha só, tipo assim, sabe quando elas estão dormindo? E o pessoal que tem calopsita vai identificar mais o que eu tô falando. Quando elas ficam dormindo e elas ficam tipo saci pererê, com uma patinha só, isso significa que elas estão completamente relaxadas. Tipo assim, elas estão muito à vontade, entendeu? Eu não sei onde vocês moram, mas pelo menos aqui no Rio faz muito calor. E aí elas demonstram que estão com calor quando elas começam a abrir o bico e parece que vão morrer, entendeu? Elas ficam meio ofegantes, assim, tipo meio não, tipo muito ofegantes. E aí a primeira coisa que você pensa é: vou salvar minhas calopsitas, vou botar um ventilador na frente delas. Por favor, não façam isso. Vocês podem levar a calopsita de vocês a terem gripe. Muitas doenças que eu não esperava que elas tivessem, elas têm. Gente, também é muito importante que vocês mantenham sempre a gaiola da calopsita de vocês limpa, porque muitas doenças podem ser evitadas quando a calopsita entra em contato com sujeira, tipo com fezes, ou então com comida, elas ficam cagando no pote, sabe? Então, tipo assim, às vezes elas comem o cocô delas. E elas podem ficar com bactéria, fungos, então é legal você manter sempre... Não voa, não voa, não voa. Então é legal você sempre manter a gaiola limpa para evitar que elas peguem essas doenças. E é importante vocês manterem as asas delas sempre cortadinhas. Se vocês quiserem deixar elas soltas em casa, óbvio. Eu já tive não boas experiências com as asas delas grandes. Eu moro no 3º andar e a minha calopsita simplesmente despencou do 3º até o térreo. E não foi nada legal. A sorte é que ela não se machucou. Eu acho que ela foi tentando meio que bater a asa assim e foi amortecendo a queda. Sobre a estimativa de vida de uma calopsita, eu andei lendo sobre também. E a estimativa é de 20 anos. Se algum vizinho meu assistir esse vídeo, não vai gostar dessa notícia, porque elas apitam. Não, elas não apitam, elas espiam. Porque elas acordam às 7 da manhã e elas não acordam quietas, elas acordam acordando o prédio inteiro, entendeu? Tipo assim, é muito legal. E aí elas também começam a piar umas 9 horas da noite pedindo pra que a gente apague a luz, né? Mas tem relatos de pessoas que a calopsita morreu com 22, 25 anos. Então eu vou ter filho, você ainda vai estar aqui. Outra coisa importante também é você prestar atenção na pena delas. Elas têm um período de muda, assim como todo passarinho tem. Só que tem vezes também que é por motivo de doença que a pena fica caindo. E aconteceu isso com a minha calopsita, eu levei no veterinário. E aí ele passou um remédio que eu não vou falar qual é o remédio, porque se a calopsita de vocês estiver com a pena caindo e tudo mais, vocês vão querer receitar o remédio, vão querer passar o remédio, eu falar, a Bruna mandou passar. Enfim, levem no veterinário, porque tanto pode ser questão de elas estarem mudando de pena mesmo, trocando de pena, quanto questão de doença. Então averiguem isso. É isso, pessoal. Eu queria terminar o vídeo com as 3 aqui comigo, mas tem uma que tá super teimosa ali e não quer vir. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam pra mim, por favor. Se inscrevam no canal. Comentem aqui embaixo algum vídeo que vocês queiram que eu faça. Um super beijo. Fiquem com Deus e tchau!